Vocês já pararam para pensar porque muitas vezes nós temos dificuldade com a linguagem matemática que nos foi ensinada? Talvez isso tenha a ver com a forma descontextualizada que ela foi trazida para nós. Sendo que nós temos várias experiências ancestrais, como, por exemplo, as experiências negro-africanas, de mais de 35 mil anos antes de Cristo. Um exemplo é a escrita Sona dos povos Chukwi, na África Ocidental, em que o chão era utilizado como essa plataforma de aprendizagem, através do uso dos dedos também, para poder fazer pontos, fazer ângulos, e ao passo que esse dedo ia desenhando esses ângulos através desses pontos, histórias iam sendo contadas, cálculos iam sendo feitos, até que se chegasse numa figura inteira, para poder falar de coisas que eram cotidianas, para que aquilo fizesse sentido para as pessoas. Matemática é isso, matemática é vida, matemática é para se usar em favor do bem viver. Quando falamos do senso comum do que seria a matemática, a gente acaba ficando muito preso na parte da escrita, a parte das funções, das propriedades. Isso acaba inibindo o que realmente a matemática pode representar. Um exemplo é o cálculo das horas. Nós, por exemplo, calculamos inconscientemente quantas horas faltam para o meio-dia, quantas horas faltam para as 6 da tarde. Isso já é uma forma de matemática. Nós já estamos fazendo cálculos, só que não é um cálculo que é demonstrado, na maioria das vezes, não é demonstrado através do papel. Esse tipo de pensamento me faz pensar que a matemática é algo distante, já que apenas alguns povos conseguiram alcançar o que seria a definição de matemática. Mas se a matemática é algo inato no ser humano, todos os povos têm algum tipo de conceito diferente do que seria a matemática. O pensamento nos faz acreditar que matemática é só o que foi alcançado pelos europeus. Também leva a ver com estranhamento e desdém outras formas de matemática, e vê outros povos não ocidentais como matematicamente estéreis, o que claramente não é verdade. Existe um campo da matemática que busca estudar os métodos matemáticos criados por alguns povos. Esse método se chama de etnomatemática. Os povos que criaram esses métodos geralmente são os povos indígenas e africanos, ou seja, os povos não europeus. Agora, será que é justo chamarmos de matemática tudo que é criado pelos povos europeus e etnomatemática tudo que não é criado pelos europeus? Não parece uma coisa injusta? Os povos sempre produziram matemática, mas essa postura de reconhecimento por parte dos acadêmicos é bastante recente. A Segunda Guerra Mundial foi um dos fatores para que a teoria crítica começasse a ganhar força. Então é nesse contexto histórico pós-Segunda Guerra que antigos moldes da sociedade que foram retirados com ela, que a teoria crítica entra em ascensão. Esse reconhecimento dos saberes matemáticos de povos não europeus e dos saberes matemáticos presentes em manifestações culturais não teve uma localização geográfica tão bem definida. É interessante notar que, apesar desse movimento ter acontecido em grande parte em países ocidentais, também aconteceu no Brasil. Nós contribuímos por meio do pesquisador Ubiratan de Ambrósio, que foi o primeiro a denominar esse reconhecimento dos saberes matemáticos de outros povos como etnomatemática, em 1978. Com isso, Ubiratan estava buscando uma educação matemática crítica que relacionava matemática e sociedade. Essa matemática crítica, ou etnomatemática, é muito convergente com a ideia de Paulo Freire de que o sistema educacional não deveria ser um sistema bancário, pois justamente o aluno não seria uma folha branca, mas educaria ele ensinando a partir dos saberes que ele já tem. O Gertz, por exemplo, ele consegue perceber que na confecção, o processo de confecção de um chapéu de palha, por exemplo, tem presente o conceito de ângulo, porque eles, para confeccionarem isso, eles pegam 2 tiras de palha, né? Eles pegam 2 tirazinhas de palha, fazem uma dobra aqui, e isso forma um ângulo de 60 graus. E apesar deles nunca terem chegado assim, postulado que aquilo era o ângulo de 60 graus, nunca chegaram a escrever livros falando que isso aqui é um ângulo, isso aqui não é um ângulo, isso aqui é um ângulo de 60 graus,
eles sabiam o conceito de ângulo. Isso mostra que eles sabiam o conceito de ângulo, porque eles chamavam aquilo de ângulo certo. O Paulo Guerra ele expõe isso em uma das palestras dele que está disponível na internet. Então isso demonstra que esses povos, eles tinham noções de geometria. Eles sabiam geometria, eles sabiam ângulo, eles sabiam todas essas questões. Esse processo de confecção de um chapéu demonstra tudo isso. Esse olhar etnomatemático nos possibilita também enxergar a química presente em manifestações culturais desses povos. Podemos enxergar isso no processo de confecção da cerâmica Caeteura, no Pará. É possível, inclusive, relacionar esse processo com os assuntos presentes na grade de ensino do primeiro ano. Podemos relacionar uma reação química de pirólise, que é a reação química provocada pela exposição do elemento a altas temperaturas, com o momento em que esse barro é levado ao fogo, para que depois de ser exposto a altas temperaturas, se transforme em um novo produto. Em geral, esse artesão busca um elemento com propriedades ideais, que nesse caso é a argila. Para isso, analisa sua cor, analisa a quantidade de sal presente nela, através do sabor dela, e ainda nesse âmbito, ele adiciona elementos orgânicos como casca de árvore e seiva, o caripé, taicica. Isso evidencia que muitos povos, além dos europeus, conseguiram chegar na ciência, e que a ciência, a matemática, a química, ela não é uma característica exclusiva de europeus, mas todos os povos do mundo tiveram contato com ela de alguma forma.